como manejar o seu paciente diabético aí no seu consultório do cardiologista, do clínico, de acordo com as diretrizes mais recentes. É esse o tema do podcast de hoje e vai ser tudo embasado na nova diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre manejo de diabetes no paciente com doença cardiovascular estabelecida. Meu nome é Eduardo Lapa, eu sou cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E estou aqui com o time de peso que me acompanhou na primeira parte desse podcast. Aqui é a parte 2, na parte 1 a gente falou de mudança de estilo de vida, exercício físico, e entramos ali na parte inicial de tratamento medicamentoso. Hoje a gente aprofunda mais tratamento medicamentoso do diabetes, vamos falar de controle de hipertensão nesse paciente, de dislipidemia, entre outras coisas. Apresentando aqui o resto da mesa, Fábio Machocola, vulgo Machocoleta, fala Machocola. Fala galera, continuando desse tema importantíssimo aí para a prática clínica do médico, especialmente do cardiologista. Muito frequente ter um paciente diabético e com doença cardiovascular. Beleza. E aqui na minha frente, doutor André Galego, Zé Roberto, sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui, né, minha gente? Tem muito pano pra manga aqui nesse tema. Bora. Falar de medicação agora. Boa. Pessoal, primeira coisa, a gente já falou bastante no último episódio, mais uma vez, quem não viu o último episódio tá de brincadeira, a gente falou muito, né, de inibidor de SGLT2, agonista de GLP-1, é para usar para todo paciente diabético indiscriminadamente, não é, a gente explica lá por quê. Mas uma coisa importante aqui é meio que a gente segmentar, né, dos vários antidiabéticos que a gente tem, quais são benéficos do ponto de vista cardiovascular, quais são neutros, né, não faz nem mal nem bem, e quais são desconhecidos, né? A gente não tem estudo suficiente para dizer isso. Eu vou dar uma resumida aqui, certo? E vou passar a palavra aqui para vocês, mas na parte dos que diminui risco cardiovascular, né? Ele coloca de forma muito clara em conteste, né? Classe 1, inibidor de SGLT2, gliflosinas, falamos muito no primeiro episódio, e alguns tipos de agonista receptor de GLP-1. Inclusive, no primeiro episódio a gente falou de 2 tipos que não tiveram benefício, mas a maioria, semaglutida, liraglutida, etc., tiveram. Nesse campo aí de diminuir risco cardiovascular, tem 2 que podem ter benefícios, né, mas mais questionáveis, análise de subgrupo e tal, que é a metformina e a boa e velha pioglitazona. Ok, evidência menor. Temos várias medicações em que o efeito é neutro, né? Já teve estudo ali avaliando isso, não piorou. Exemplo, as gliptinas de forma geral, um tipo de gliflosina específica, que é a ertogliflosina, sulfonilureias mais modernas, né, Machocola, que a gente comentou no primeiro episódio, como glibepirida e gliclazida, lembrar que tem um L depois do C. Não é glicazida, é gliclazida, né? E as flosinas também é flo, né? Dá pra falar gliflosina. Isso, essa eu aprendi com você. Aí, ó, você ainda me ensinou algumas coisas, Machocola. Eu até me enrolo pra falar. Algumas não, várias, hein? Eu falava glifosina e o certo é gliflosina, tá? Corretíssimo, né? Já tem uns bons anos isso. Insulina glagina, insulina decludeca, que o pessoal já foi testado e não teve malefício, etc, né? A gente falou no episódio passado como lixenatide e exenatide, que são agonistas de LP1, que não foram benéficos, mas também não foram maléficos, tá ali no neutro. E tem algumas medicações aqui que a gente não tem grandes evidências, como insulinas de curta duração e sulfonilureias mais antigas, né? Eu acho que com isso aqui a gente divide ali didaticamente, né? Por que isso é importante, Machocoleta? A gente falou, mas por que isso é importante? O que é que isso vai influenciar o meu tratamento? A gente já comentou bem que a gente deve focar na redução de desfecho e não focar na redução da glicemia pura e simplesmente. Claro que a glicemia é importante, o controle glicêmico, a glicada. A gente já falou que o preferível seria ter a monitorização da glicemia e o tempo no alvo. Tá, mas a gente precisa focar na redução de desfecho. Esses medicamentos, independentemente, eles reduziram um pouco, né, a glicemia glicada, mas reduziram desfechos duros. Então a gente sempre deve buscar algo que vai melhorar a sobrevida e qualidade de vida, claro. Tá? E esses medicamentos de SGLT2 e os análises de GLP-1, tem vários estudos mostrando essa redução. Tá? A metformina, como a gente comentou, a pioglitazona, né, tem até uns estudos interessantes, principalmente para prevenção de AVC, quem já teve AVC aí tem prévio, estudo íris. Isso. Tá? Eu acho que nesse contexto ela poderia ter até um nível de evidência melhor, mas tem os efeitos colaterais, né? Que ganho de peso, piora de insuficiência cardíaca. Segura aí o peso, que é o próximo tópico. Não deixa pra olhar, não. Mas boa, falando da pioglitazona, só para não deixar passar batido também que, na ocasião de um paciente com insuficiência cardíaca, ela não é recomendada justamente por isso. E se é o alto risco para IC, né, é bom evitar a pioglitazona. Perfeito. E paciente já que tem sobrepeso e obesidade também. E aqui ressaltar, né, glicazida, usem preferencialmente,
tá? Foi impressão minha ou você falou glicazida dessa vez? Verdade. Acho que errei, faz parte. Diga aí. Das sulfonilureias, preferirem a glimepirida e a gliclazida, tá? Super importante isso, e que são medicamentos baratos e acessíveis também. Mas infelizmente no SUS muitas vezes a gente tem só a glibenclamida mesmo. Perfeito. Zé, Mastrocola, outro ponto aqui, Galego, outro ponto relevante a gente sabe que uma parcela muito grande dos pacientes diabéticos tem excesso de peso, ou sobrepeso, ou obesidade, literalmente dita, né? E muitas vezes surge aquele medo, né? Ah, mas essa medicação vai fazer o quê com o meu peso? A gente sabe que insulina, por exemplo, pode causar ganho de peso. E o paciente, não, eu já tô acima do peso, vou ganhar mais ainda, complicado e tal. E a gente sabe que a parte estética, né, principalmente com rede social, cada vez mais está em evidência. A gente tem que saber dizer para o paciente se precisa ter medo disso ou não. Mastrocola, diz aí, medicações que podem causar ganho de peso e que a gente usa para tratar diabetes. Lembrar que ganho de peso não é só estética, a gente mostrou, cada vez mais está em evidência, né? Obesidade, sobrepeso, principalmente a obesidade é uma doença com mecanismos pró-inflamatórios, pró-trombóticos. Então, ganho de peso e principalmente focar na perda de peso para aqueles pacientes que estão acima, tá? É extremamente importante. E a gente sabe que o principal medicamento que atua no diabetes e reduz peso, até que foi identificado isso, né? Perguntei aumento primeiro, viu? Aumento de peso? Ok, tudo bem. Mas eu acho que o mais importante é aqueles que reduzem, mas vamos falar do aumento. O que tem maior ganho de peso, não há dúvida, que são as insulinas. Tá? A gente sabe que insulina, por isso que cada vez mais insulina está ficando lá para frente. É claro, aqueles pacientes com glicada acima de 9, com sintomas, perda ponderal, vão precisar de insulinização, tá? Insulinização plena. Então a gente deve evitar, se possível, o início da insulina, que é o maior ganho de peso associado a elas. Certo. Depois da insulina, acho que um medicamento que leva a um ganho de peso significativo é a pioglitazona, tá? Que a gente deve evitar. Já a metformina normalmente é neutro. Em algumas análises pode até ter uma discreta perda de peso, mas normalmente ela é neutra. E aí a gente tem 2 medicamentos aí que... Peraí, segura aí só um pouquinho. Que aí agora eu quero jogar a bola que o Galego levantou. Da pio, né, Galego? Por que a gente fica com esse medo, né, de usar, por exemplo, glitazona em paciente com insuficiência cardíaca, né? Tem estudo que mostra até que pode ser ganho de líquido mesmo nesses pacientes, né? Hídrica, e aí você pega aquele paciente limítrofe, né, Galego? Que às vezes precisa de 1 litrozinho ali a mais de água para o paciente compensar completamente, né? E quando você vê que o desfecho é piorar uma insuficiência cardíaca, às vezes o mecanismo nem importa. Importa que os pacientes que tinham insuficiência cardíaca tomavam a bioglitazona, evoluíam ruim, evoluíam pior. Então, essa é a medicação que a gente não vai usar. Aí falando de possível piora da IC, também tem a saxagliptina, né? Estudo Save Your Team, né? Pode ter sido ao acaso, foi uma análise de um... Até pode, mas se a gente tem alguma evidência que possa piorar, então a gente deve evitar nos pacientes com insuficiência cardíaca o alto risco de ser, tá? Que é uma possibilidade de pior. E aí eu vou fazer uma dúvida e não sei qual é o certo, mas a opinião de vocês. Joga na fogueira. Um paciente que vem em cardiopata, com alguma doença coronária, vem com insulina e não vem, por exemplo, obeso e não vem com as medicações SGLT2 ou um análogo do GLP-1. Você tentaria colocar as medicações e tentar tirar a insulina, manteria as duas? Como é que se faria a parte de priorizar aí o tratamento desse paciente? Eu acho que a grande mensagem é que os medicamentos que reduzem o risco cardiovascular, eles devem ser usados independentemente do controle glicêmico. Então, se o paciente não tiver uma contraindicação específica, que são raras, tá? Lembrar que as gliflosinas, né, a gente pode usar no momento até clínice de 20, mas tem um trabalho já da Unicamp que mostrou que é seguro em paciente dialítico, mas ainda é um trabalho inicial, a gente não sabe nem se reduz desfecho. Então, até o momento, a gente pode usar até clínice de 20. Então, se não tiver uma contraindicação, tá? Esses pacientes deveriam sim estar com os medicamentos que reduzem desfecho. Então, o paciente chega para o seu consultório, chegou com insulina, tá tudo zerado, a hemoglobina glicada boa. Aí a gente vai ver a insulina, se ela pode ser suspensa ou não, aí vai depender de outros mas fatores. Mesmo que esse eu acho que é um ponto importante, né? Porque às vezes foi iniciada a insulina naquele momento de descompensação total do paciente. É muito comum. Né? A oxidação pancreática, às vezes. Glicotoxicidade, você ajusta a dieta, faz... E aí muitas teve vezes alta. consegue, né? Isso, pode ser possível tirar a insulina sim, a gente sabe que é. Mas a principal mensagem que eu queria deixar aqui, pessoal, é se o paciente entra no consultório, você pediu os exames dele, vem com hemoglobina glicada, uma glicose dentro da faixa, você tem
que sair da inércia terapêutica e tem que introduzir medicações que diminuem a mortalidade do seu paciente. Lembrando, né, galera, que a gente falou isso no episódio passado, quem não viu, veja. E isso é principalmente, né? No episódio anterior. Você tá vendo ali no YouTube, no Spotify, digita aí Diabetes Cardio Papers que vai aparecer certamente esse episódio, mas essa evidência de a gente começar essas medicações que diminuem o risco cardiovascular, principalmente nos pacientes com risco muito elevado, principalmente prevenção secundária, né? E por já aí com vai. doença estabelecida ou alto risco cardiovascular, especialmente doença estabelecida, e lembrar que é pro diabetes tipo 2, né? Isso, perfeito, Isso é um perfeito. negócio Sempre bem bom lembrar. importante, Sempre bom lembrar. Focar não serve para todo diabético. Beleza, então, ó, só pra gente não dar fogo ao tema aqui do peso. Então, medicações que aumentam o peso, né, que tratam diabetes, beleza, insulina, sulfoniluréticos, porque são secretagogos e tal, pioglitazona, show. Medicações que tendem a ser neutras, né, metformina, né, podendo até ter um pouquinho de perda de peso ali, a carbose, né, que eu vejo o povo usando muito pouco, inibidor DPP-4, gliptinas, né, esses aí costumam ser neutros. E em relação à redução de peso. Aí a gente tem um que reduz bastante e um que reduz uma besteirinha. Chega até 15%, né? Exato. A gente tem os análises de LP1, em alguns estudos a gente chega a reduzir até 15%, que é uma redução muito expressiva. Isso. A gente comentou que acima de 5% já é bem expressivo, 15% é algo muito importante, e aí tem novas classes que estão chegando, que chegam a reduzir até 20%, tá? Que já estão aprovadas pela Anvisa, que não vou falar o nome da marca aqui, nem o... Não, pode falar a tirzepatida, né? Isso. Então, e tem outros, né? Que são, além de ser agonistas, eles têm outros efeitos, tá? Então é interessantíssimo. Então a redução de peso muito importante. E qual é que reduz uma besteirinha? Uma besteirinha são os inibidores da SGLT2, tá? Em geral 2 quilos. A gente acabou de cobrir ontem, né? De ontem reduziu 1 quilo de diferença. 1,2 quilos. Não é uma besteirinha, né? Uma besteirinha ali e tal, mas ajuda, já ajuda, né? Só de não ganhar, né? Mas é importante, porque muitas vezes o paciente vai dizer, olha, eu vi no Google aí que tem as medicações que aumentam o peso, que diminui. Aí você tem que saber dizer, olha, isso aqui fica tranquilo, ou não muda muito pouco e tal. E não fazendo propaganda não, mas tem algumas coisas interessantes. Tem uma insulina, que na mesma caneta você tem uma insulina e um análogo de LP1, então você acaba balanceando tá, o ganho de peso da insulina com a perda de peso do análogo de LP1. Então a gente tem algumas opções que podem ajudar nesse equilíbrio para o paciente que precisa realmente usar insulina. Boa. E até comentando, você comentou, mas tem uma molécula que tá pra vir que é tripla, né? Então, que é a retatrutida, que pode perder até 25%. Você falou bem, viu? É difícil falar esse nome. Eu não entendo por que o pessoal não coloca os nomes fáceis esse negócio de diabetes, Jesus abençoado. Porque quanto mais difícil, mais inteligente você parece ser, então... Mas só um adendo. Alguém pode dizer, putz, não tinha ouvido falar nessa medicação ainda. E no Cardio Papers, como a gente tem que focar muito em cardio, de fato a gente não tocou ainda nessa molécula, mas... O pessoal do Endocrino Paper já fez vários posts, cobrindo inclusive os trabalhos à medida que eles saem, né? Da tirzepatida, etc. Do segundo nome que você falou e que eu não vou repetir. Então, assim, se você gosta, cada vez mais, minha gente, essa interação de cardio e endócrino sempre teve muito, né? Mas agora, lembrando, né, que Dr. Brown já falou, né, que cardiodiabetologia, né, vai tornar, se já não tornou, já tem lá em Harvard, eu acho, uma subespecialidade da cardio. Então, você que é cardio, que se interessa por esse tema, se você não tá seguindo a endócrino ainda, Endocrino Papers, você tá de brincadeira, segue lá o pessoal. E eu vou aumentar um pouquinho, essa interação tem 3 especialidades que são muito próximas, né? Claro que quem faz cardio precisa saber muita clínica médica, mas até porque é a melhor especialidade, né? Então tem... Mas é cardio, endócrino e nefro. Demais, e a gente vai falar aqui também da doença renal do diabetes. Intensiva também, eu sempre tô demais, falando né? do dia a dia do consultório. Certo. Tá? Essas 3 especialidades andam muito juntas. Você tá afim de falar de nefro daqui a pouco, um pouquinho aqui? Segura aí que daqui a pouco a gente já chega nesse tema. Geralmente o paciente diabético, ele também é hipertenso. Como é que a gente vai abordar o paciente que é hipertenso e diabético? Essa dúvida é boa. Até porque, 80% dos pacientes diabéticos têm hipertensão também. Tem que saber manejar, né? Do e aí, dia a dia. Zé? Feijão com arroz do clínico, do médico do posto, até você no consultório, em qualquer lugar aí. Então, a gente vai acabar tendo o corte pra gente começar a tratar também, se a pressão for acima de 14/9, 140/90 milímetros de mercúrio, e tendo um alvo aí abaixo de 130 de sistólica, lembrando de não baixar muito, abaixo de 120 também. Que é a eterna história da curva J, né, Zé? Que as diretrizes todas colocam, mas que aquela coisa tem muita que, coisa né? a discutir, né? Tem muitos vieses aí, mas vamos lá, esse não é o objetivo. Mas acho que outra coisa importante, se tem diabetes e hipertensão, já é pelo menos alto risco. Certo. É isso. Pela diretriz brasileira. Se já é pelo menos alto risco, a gente deve começar com dupla terapia. Boa. Então a gente começa com associação.
Perguntamos Tá. isso, inclusive, no simulado recentemente, né, Machacoleta, Qual- da gente, né? Teria alguma associação melhor, Zé? Cara, então algum inibidor de sistema renina, angiotensina, aldosterona. E aí você pode associar junto ou um antagonista de canal de cálcio, um ludipino da vida, por exemplo, ou até um tiazídico, tá? Mas sempre tentar ou colocar um BRA ou um IECA em associação com uma dessas duas moléculas, que são as principais, né, São do as nosso principais dia a dia. associações preferenciais, mas lembrar que IECA ou BRA são mais importantes ainda se tiver doença renal do associada. diabetes, né? Com perda microalbuminúria, né? Então, Perfeito. Vou contar um caos aqui que eu me lembro até hoje. Tava no primeiro ano lá da residência de clínica da Escola Paulista, a gente tava rodando na UTI, e era um paciente diabético, eu acho que tinha chegado com síndrome coronariana aguda, alguma coisa do tipo. A gente tava discutindo o que é que o paciente usava em casa de medicação, e pra hipertensão na época ele usava atenolol e hidrocloro. é uma E aí o combinação preceptor- péssima. Não dá spoiler não, homem. Aí, chegou o preceptor na época, a galera que conhece bem, ele chegou e falou, o que é que você acha dessa combinação aqui, né? Tava comecinho da residência, né? Você nervoso ali, não, dei aquela titubeada, nem respondi. Ele, não, é péssimo porque, primeiro, né? Beta-block já naquela época, isso era 2007, já naquela época, beta-block já não entrava como primeira linha de antipertensivo. Tem os efeitos metabólicos possíveis, né? Enfim, que a gente sabe principalmente com Com os doses não mais seletivos, altas. mas com doses mais altas. E a gente sabe que os tiazídicos, se vocês forem lá naqueles efeitos colaterais clássicos dos tiazídicos, tem os efeitos metabólicos, inclusive descontrole glicêmico. Mas veja, aqui ele bota, né? Inibidor de sistema renina-angiotensina, como geralmente vão ser duas medicações, isso com antagonista canal de cálcio ou com tiazídico. Lembrar, nunca é demais lembrar, que os tiazídicos nas doses que a gente usa, né? 12,5, 25, tá? Não costuma dar efeito glicêmico relevante, né? Então, só pra não demonizar o pobre do tiazídico claro. também, Tinha que a quando usava medicação... 50mg de hidrocloro, aí tinha, mas usando até 25, esses Até, vou comentar um Exato. outro caso também, só rápido, que isso é uma dose baixa e um tempo de exposição da molécula um pouco maior. Outro dia eu peguei na evolução lá dos residentes, troco hidroclorotiazida na internação para controle pressórico por conta pra ver se melhora o perfil metabólico do doente internado ali naqueles 2-3 dias. Isso. Não vai ser isso, tá, galera? Você Exato. que escreveu isso aí não é isso aí, tá bom? A culpa é do residente, né? É sempre do residente, Brincadeira. né? Não, Mas- beleza. Importante isso. E um detalhe só que ele fala, né, Zé? Então, perfeito, mas quando lembrou, se o paciente é hipertenso diabético, a tendência é você considerar ele como alto risco, né? Seguindo os guidelines brasileiros. Você vai querer pressão abaixo de 130. Se for mais velho, aí talvez Aí um ele bota pouquinho. esse adendo, né? Então, se for mais velho, a gente vai querer um corte abaixo de 140, né? Entre 130 a 139, mas evitar também pressão muito baixa, que a gente sabe que isso também pode ser um pouco prejudicial. E Perfeito. também, quando você vai falar de mais velho, na diretriz de hipertensão, sempre ele comenta do status performance desse paciente. Funcionalidade. Se for aquele 65 anos inteiraço, segue o jogo como adulto. Idoso fit, Como né? o Tiagão falava, o shape, o jeitão, né? Shape Precisa- score. Exatamente. Então é importante não se guiar só pela idade, claro. E né, só gente? um detalhe, para reforçar aqui o que Mastrocola comentou se o paciente é diabético e não tem microalbuminúria, você pode usar o trio de ouro, que seria os inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, bloqueador do canal de cálcio ou tiazídico. O importante é chegar na meta. Se o paciente tem microalbuminúria, aí sim o IECA e o BRA são obrigatórios na medida do possível. Só uma dica prática hoje. É sempre importante nesses pacientes de alto risco cardiovascular, diabético, hipertenso, a gente pedir a dosagem albumina-creatinina na urina. Por quê? É um marcador de disfunção endotelial, de aumento de risco cardiovascular e vai ter algumas implicações terapêuticas que a gente vai discutir posteriormente. Mas é Perfeito. subclínica, né? Já Então, mas assim, o exame importante é albumina, creatinina, amostra isolada de urina. Isso, dá Hoje pra ser o spot, a né? gente sabe que a acurácia é melhor do que pedir a microalbuminúria. Não deixa de Perfeito. significar a mesma coisa, Uhum. mas o exame hoje recomendado é albumina, creatinina, amostra isolada de urina. E mais confortável pro paciente, né? Coleta ali Total. uma vez e prio, né? Mas vamos ter um tópico, provavelmente no terceiro episódio, só sobre isso, nefropatia no paciente diabético. E pra fechar só, acho que o Mastrocola comentou, tentar unificar isso numa pílula só, né? A gente tem- Isso é show. Show. Então, tem diversas combinações aí genéricas até, não precisa ser um nome comercial, mas a gente tem diversas associações e isso facilita muito a adesão do paciente. Então, indo para aquele caminho da com polipílula ali, o que ganha é a adesão. Então, a gente consegue fazer um comprimido só diário e já consegue facilitar bem. Ajuda demais. Então Ajuda falamos demais. aqui da diabetes, falamos da hipertensão e ainda no rol do cardiometabolismo, como manejar o paciente com dislipidemia. Esse aqui é importante porque a gente já comentou no episódio anterior, né, Mascoleta?
existe uma visão um pouco diferente ali quando a gente vai para as diretrizes, né? Brasileiras, americanas Verdade. e europeias, né? Se a gente fosse fazer um grande resumo da ópera aqui, europeu e brasileiro é muito parecido. Muito parecido. Vai mudar só uma besteirinha ou outra ali no ponto de corte que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os americanos, que normalmente são mais conservadores, né? Definitivamente as diretrizes americanas são as que são mais conservadoras e talvez são muitas vezes as que mais acertam por causa desse conservadorismo. Aí ele já é mais liberal, olha, é paciente diabético, tem mais do que 40 anos, né? 40 a 75 e tal. Você vai prescrever Será que você acha melhor ser mais conservador ou ser mais agressivo? O que eu pecar digo, pelo excesso? O que eu digo é, Eu às acho que vezes cada a gente já vez viu- mais agressivo, desde que não tem efeito O que colateral. eu digo é, eu não vou nem me comprometer com o SBC. Vou falar do europeu. A gente já viu muita coisa que as diretrizes europeias colocavam ali meio que pra estar na vanguarda, e um ano depois era tirado, né? Vou citar aqui alguns exemplos. Dorana Darona, né? Que aí depois começou a aparecer os efeitos colaterais hepáticos, se eu não me engano. Saíram da diretriz, tinha entrado lá como classe 1 na época, muitos anos. Tô ficando velho, muitos anos atrás. Usar beta-bloco pra todo mundo de pré-operatório, basicamente. É a história do Don Polderman e tal, né? Então, assim, é muito pouco provável a gente ver coisa entrando na diretriz americana e saindo depois de 1, 2 anos. Na europeia, vez por outra, acontece isso, mas assim, né? Sem tirar o mérito de ninguém, só dando uma visão geral. Nesse caso, dos americanos já são mais liberais. Eles falam, meu amigo, ó, passou de 40 anos, paciente diabético, vai ganhar estatina, Mete acabou. bronca. Né? A gente só vai saber ali se é estatina de potência alta e tal. Aqui, os europeus, eles seguem muito a linha dos brasileiros, né? Faça o risco cardiovascular do paciente e geralmente vai ser, a maioria dos pacientes vão terminar caindo como alto risco, porque vai ter hipertensão associada, vai ter, né, obesidade, vai ter outras coisas. E aí, se for risco moderado, né, assim como os brasileiros, você almejaria um LDL menor do que 100, a maioria dos pacientes não vai ter LDL abaixo de 100 por natureza, vai precisar de estatina. Se for alto risco, abaixo de 70, igual aos brasileiros, não tem diferença nenhuma. E se for de muito alto risco, abaixo de 55, a SBC bota 50. Né? Na prática não tem diferença, sinceramente. Mas tem essa pequena besteirinha aí, 55, Isso 50 veio do estudo e tal. Improvit, onde o grupo intensivo ficou com 53 de LDL médio. normal. Aí a brasileira arredondou pra baixo e a europeia pra cima. De boa. Só né? pra explicar Na essa prática, né, diferença. não vai mudar muito, não. né? Mas isso é muito importante. E aí, uma coisa que eu vejo muito os alunos da gente perguntando é o seguinte: Eduardo, eu tô aqui com o paciente diabético, risco alto, que tá com LDL de 100. Vai precisar de medicação. Posso começar aqui uma combinação de simvastatina com ezetimibe, por exemplo? Né? Porque tenho ouvido falar muito bem e tal e tal. O que é que vocês acham aí em relação a isso? A evidência de combinação simvastatina com ezetimibe é tão alta do que quanto a gente tem com estatina de potência mais alta, etc. O que é que vocês Então o pensam cenário aí? seria tentar utilizar o máximo do poder da estatina para baixar Isso. só com a estatina. Sabendo E que o- quanto maior a dose, maior o risco de miopatia e E tal. o outro cenário seria não utilizar uma dose tão alta de estatina, mas associar a ezetimibe. Isso aí. Quem acompanha os podcasts da gente já escutou essa resposta algumas vezes, mas digam aí o que é que vocês acham aí, a gente pensando em estudos e o que é que vocês costumam fazer mais na prática e por aí vai. Normalmente a ideia é que a estatina é que tem o maior benefício cardiovascular, Uhum. enquanto o ezetimibe ele baixa muito, ele pode baixar e otimizar, baixar o número, mas a inflamação ou até aqueles efeitos pleiotrópicos a gente não tem de forma tão clara. Então hoje a prática que eu tenho basicamente é tentar otimizar o máximo de estatina com o menor efeito colateral, e ezetimibe ele entra num cenário em que eu não consigo aumentar a estatina, mas eu preciso chegar na meta do LDL. Perfeito. Então a gente sabe que a evidência é muito maior pra estatina. Muito maior. Mas, não tem, mas é assim, não é nem um 7-1 aí, não né? tem discussão, é um muito 14-1. maior. Tá? Então, em geral, a gente usa estatina de alta potência. Tá? A Rosuva 20, a 40, a Torva 40-80. Em geral, eu costumo usar 20. A gente sabe que aumentar de 20 para 40 eu vou ganhar 6% só. Então, se com 20 Em média, né? eu não atingir a meta, em geral a gente associa ezetimibe. Mas aqui a gente ressalta que o ezetimibe ou ezetimiba, né? Dependendo da onde você Tá valendo os dois, tá valendo os dois. tiver, tá valendo os dois. Ele demonstrou um benefício só no estudo Improvit, depois de mais de 7 anos, Com E pacientes agudos, né? com pacientes agudos, já com evento prévio, um benefício aí com relevância clínica pequena. 7%, Tá? 6% de Pequena. redução Então, de risco, né? a estatina é a primeira opção. Isso é importante. Então, às vezes o pessoal quer começar 10-10, não, é estatina. Até a Primeira opção diretriz é estatina. americana coloca como sugestão, né? Você fazer uma escadinha, né? Tenta estatina de alta potência, não resolveu, associa ezetimibe aí, se for o caso.
O que eu abre mão do costumo brincar é PCSK9. primeira escolha, estatina, segunda estatina, terceira estatina, quarta estatina, lá pela 10ª, aí pronto, aparece ezetimibe, brincadeiras à parte. Otimiza estatina. Troca de estatina. E A estatina é como se fosse um lubrificante, que ele vai passando no vaso e vai lubrificando ali. Enquanto o ezetimibe, ele só faz com que As o intestino ele analogias. não entre, o LDL não entre, mas ele não tá com o efeito lubrificante ali do vaso. Isso aqui é uma analogia para as pessoas entenderem de forma mais prática como a estatina é importante. Mas eu acho que hoje dá pra gente ser até um pouco mais liberal na prescrição da ezetimiba, porque ela é muito bem tolerada, ela já é barata. barata. Tá? Já né? foi muito cara e hoje tem associação. Sim. Tem sim. comprimido que você toma as duas coisas juntas. Sim, Então sim. a gente pode ser um Sem pouco dúvida. mais liberal, sim, apesar da evidência ser muito maior pra estatina. Estatina é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta opção. Exato. Acho que é com Rosuva só que eu vi já de ezetimiba, né? Isso. Com Bicoator. Tem até 40-10, né? Isso, exato. E aí, lembrar também, não deixar de esquecer que a gente tem os inibidores de PCSK9, que também mostraram benefício majoritariamente numa população de pacientes agudos, etc. E que diminui, né? Se você colocar em cima do paciente que já está usando estatina otimizada, ainda baixa 60% adicionado. É impressionante, né? muito. É 60% Pancada. de redução. Pancada forte. Ainda são caras, mas o preço caiu bastante. Mas é importante isso, porque É as diretrizes subcutâneo, todas... Subcutânea. As diretrizes todas colocam de forma muito clara que aquela análise de custo-benefício financeiro e tal, realmente é francamente favorável à ezetimiba. Né? Sim, Então, não a há ordem dúvida. seria essa. Agora, sem a brincadeira de que os 7 primeiros a estatina é estatina na máxima dose tolerada pelo paciente. Depois, associa, não tira, associa a estatina com a ezetimiba. Não resolveu, vai pegar esses dois e vai associar o inibidor do PCSK9, que a gente tem no Brasil, a lirocumab e o volocumab. E né? que é administrado em quanto tempo, Lapan? Tem a prestação de 2 semanas, tem a prestação de uma vez por mês, no caso do Evolocumab, mas em né? geral Mas a gente assim, faz a cada 2 a cada 2 semanas, a semanas prestação é aqui. o principal. Custo-benefício acho que é melhor de 2 em 2, né? Não, aqui no Brasil a gente faz a cada 2 semanas, né? Isso, Basicamente o Evolocumab. que Mas é hoje isso, né? Mais uma vez, a gente sempre fala, né? Na época que a gente era residente, a gente tinha estatina. Não me lembro se a gente tinha ezetimibe na época. Acho que tinha, mas era sim, caro. tava começando. Era caro, né? Não tinha nem perto de ter inibidor do PCSK9. A gente acabou a residência em 2010, né? Os primeiros trials de PCSK9 vieram ali em 2017, 18 segundo. Então, é sempre bom a gente ver como vai aumentando aí o armamentário da gente para manejar esses pacientes. E aí tem a questão, né? Quando a gente tava falando sobre o Trial Select, agora é spoiler pro próximo capítulo. A gente tava falando o quê? Na parte de manejo cardiovascular, a gente sempre focou muito nesse tripézão: hipertensão, diabetes e dislipidemia, né? E a gente tem metas muito claras aqui para todas as 3 doenças. Estamos falando aqui no paciente diabético, mas serve para de forma geral. Seria a síndrome metabólica? Tem gente que acha que não faz sentido você usar o termo, porque termina que é meio que a junção das 3 doenças, né, em alguma instância, né, junto com o aumento de gordura visceral, mas que não aumenta exponencialmente o risco, né, que tem seria... algum sentido em relação à fisiopatologia, mas em relação Exato. a classificar ou não como síndrome metabólica. Mas não vamos entrar a nessa explicação- fogueira, não. isso Não vamos risco entrar nessa fogueira, não. cardiovascular, De todo jeito, aqui pra ficar de spoiler pro próximo episódio, né? Que aí a gente vai, definitivamente a gente vai ter que ter uma parte 3 sobre essa diretriz. A gente tem metas muito claras para diabetes, para pressão alta, para dislipidemia, né? Principalmente no contexto de prevenção secundária. E até então, apesar da gente saber que a obesidade está relacionada com um bocado de fator de risco, etc, etc, a gente não tinha ainda aquela arma que a gente dissesse: olha, tratei a obesidade, diminui o peso e melhorei claramente, indiscutivelmente, perfil cardiovascular. E muitos dos medicamentos que a gente tinha para baixar o peso do paciente aumentava o risco cardiovascular. Sibutramina na cabeça aí, estudo scout, né? Tem viés, etc. Não quer dizer que é proibido, né? O pessoal da endócrino fica retado. Mataram a sibutramina, dá pra usar em algum... Lógico, tem alguns casos que dá pra usar, paciente de baixo risco e tal. Eu discordo, eu acho que sibutramina não tem mais espaço. Eu discordo Não, completamente. Não tem mais espaço. Tem várias... Vírgula, vai. Tem Coloca espaço esse comentário aí que em você casos acha. muito selecionados, onde o Isso. paciente é intolerante, totalmente intolerante, que é raro, Isso. a esses outros medicamentos. É porque tem a questão Tudo bem. do custo, né? É, Marco isso que eu ia Coelho? falar. Tudo bem, Em termos tudo de SUS, Brasilzão Exato. aí. Não, mas eu não usaria. Mas Porque daí eu... Os americanos fazem isso. Os americanos, Eu não até usaria. onde eu lembro, não pode usar sibutramina mais eu nos não Estados usaria, ainda Unidos, mais no né? paciente que tem algum outro fator cardiovascular. porque Eu a vou gente sabe que marcar um aumenta o risco. podcast da Não gente usaria, com o pessoal não usaria. da endócrino pra... Patrícia me mostrou um novo horizonte em relação a isso. Depois a gente vai marcar um podcast. Eu tô sobre falando isso. aqui na cardiologia, né? É, Então, né? paciente Mas que vamos tem lá. alguma outra comorbidade, tá? Você usar Certo. sibutramina, eu não vejo muito sentido. Não, e sem dúvida, Devido aos deixando efeitos claro, colaterais. paciente que tem
fatores de risco cardiovasculares ou prevenção secundária, não vai usar de jeito nenhum. Claro. Deixando claro, né? Porque Mas tem um que reduz desfecho, ainda- claro, tem preço, tem algumas pessoas Mas só que o são detalhe, intolerantes. ainda é aprovado para uso. No Brasil, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, que, pelo visto, se mais Chocola tá com dúvida, que é razoavelmente estudioso, pode ser que tenha outras pessoas que estejam também. Brincadeiras à parte, a gente marca isso depois. Mas vai lá, na obesidade, o que é que a gente tem hoje de novidade? Obesidade, diabetes e tratamento. Não vamos entrar nesse podcast, porque a pessoa tem que ficar com o gosto de quero mais pro próximo. A gente vai fazer um terceiro episódio sobre isso. Mas a gente tá aqui hoje, dia 12 de novembro, enquanto a gente tá gravando. Ontem saiu o Trial Select, né, mostrando diminuição de risco cardiovascular com o uso de GLP-1 em pacientes com sobrepeso e obesidade. Sem diabetes, né? Isso, Fugindo a um gente tá pouquinho ao falando tema do aqui. diabético, a gente já tem há Sem bastante diabetes. tempo essa redução de desfecho. Sem diabetes. Tanto com a liraglutida E quanto com semaglutida, né? Então, prevenção cardiovascular. Eu só levantei aqui essa bola porque no próximo episódio a gente vai começar falando sobre tratamento de obesidade e diabetes. Mas só pra dizer que, pô, a gente estamos aqui no final de semana histórico, né, onde a gente mostra que o tratamento de obesidade, mesmo no paciente sem diabetes, é capaz de diminuir risco cardiovascular. Isso é um marco muito importante, né, para cardiologia, para medicina de forma geral. Mas a gente vai começar o próximo episódio discutindo esse tema, obesidade, diabetes, o que é que a gente pode preferir para tratar esses pacientes, trazendo benefício cardiovascular. E já vamos falar dos trials novos que tivemos esse ano que ajudam a colocar mais peças no quebra-cabeça. E aí você não pode perder o próximo episódio, porque no próximo episódio a gente vai falar tratamento de obesidade no diabetes. A gente vai falar de AS em prevenção primária no paciente diabético, devo usar ou não, tá morto, não tá. A gente vai falar sobre tratamento de C no paciente diabético. Pesquisa de isquemia no paciente diabético. Vai falar lá, pô. Esse aqui não tava não, mas eu posso pensar, já que você jogou aqui, a gente pode colocar ali no finalzinho também. Vamos falar de diabetes e nefropatia. Muito tema interessante aqui também sobre isso, novidades recentes, entrou coisa nova nas diretrizes que não tinha nas diretrizes anteriores, e sobre rastreamento / manejo de doença arterial periférica no paciente diabético, também muito comum. Então, pegando fogo, o episódio, estamos aqui com meia hora desse primeiro episódio, foi 40 minutos do segundo, ou seja, a gente vai ter umas 2 horas aí só aprofundando em discussão de diabetes. Lembrando que isso é só ali 5% do que o pessoal da Endócrino discute no curso de diabetes do Endocrino Papers. Então, mais uma vez, fazendo aqui a propaganda, se você se interessa por diabetes, veja lá, a gente vai botar o link aqui, cursoendocrinopapers.com.br, o curso de diabetes dos meninos. É show, já teve mais de 5 mil alunos, você certamente vai gostar. E se não se interessa, tem que se interessar, porque você tem que dar o melhor cuidado pro seu paciente. Então aproveita Verdade. essa oportunidade. É isso aí. Pessoal, fechou? Muito tema bom hoje. A gente volta para a terceira parte do episódio em breve. Valeu. mais. Valeu.